neste sexto dia da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, subiu para 2.800 o número de mortos. São pelo menos 1.537 palestinos e 1.300 israelenses. Nesta quinta-feira, em conversa com jornalistas, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel, Lior Hayat, atribuiu ao Irã a responsabilidade pelo financiamento e treinamento de organizações terroristas que possibilitaram os ataques do último sábado. Ainda de acordo com o porta-voz, os bombardeios realizados por Israel em resposta aos ataques dos extremistas islâmicos têm como alvo apenas instalações militares do Hamas. Hayat afirmou ainda que o cuidado no resgate dos reféns é uma das máximas prioridades das forças israelenses. Rodrigo Constantino, muito boa noite, seja bem-vindo aqui em Oeste Sem Filtro. Hoje, então, a guerra de Israel contra o Hamas, contra esse grupo terrorista, completa 6 dias, um saldo já de 2.800 mortos, esse que já é chamado aí o 11 de setembro israelense. Israel que ontem estabeleceu um governo de emergência para enfrentar esses ataques. Quero te ouvir, Consta, qual o balanço desse massacre que começou no último sábado, né? Você faz até aqui, até esse momento. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana, Silvio, meu amigo, mestre Augusto e toda a nossa audiência. Em primeiro lugar, como é a primeira vez que eu falo essa semana aqui na Oeste, toda a minha solidariedade ao povo judeu e ao Estado de Israel contra esse ataque bárbaro de pessoas selvagens, terroristas, né, sem nenhum apreço pela vida humana. Eu não gosto da ideia de contagem de cadáveres. Para começo de conversa, porque todas as mortes estão na conta do grupo terrorista do Hamas. São eles que estão invadindo e matando, estuprando, degolando, mutilando inocentes civis e depois, de forma covarde, se escondem atrás dos seus próprios civis do povo palestino como escudo humano. Então, todas as mortes estão na conta do Hamas. Agora, você chegou a mencionar o 11 de setembro de Israel, eu também já usei essa comparação, mas só para manter a proporção aqui, né, morreram no ataque dos fanáticos da Al-Qaeda no 11 de setembro, ali nas Torres Gêmeas, cerca de 3.000 pessoas, numa nação que tem mais de 300 milhões de habitantes. Israel tem menos de 10 milhões. Mais de 1.000 mortos em um dia, já passando aí de 2.000 mortos no total quase, isso equivale a mais de 40.000 mortos nos Estados Unidos se a gente for ajustar para a população. Então é algo sem precedentes e é óbvio que Israel tem todo o direito de se defender. Israel faz isso com todo o cuidado possível para evitar justamente as mortes do lado de lá, mortes de civis. Só que, como eu disse, o Hamas, de forma covarde, como todo grupo terrorista desumano, usa as próprias crianças como escudo humano, coloca seus arsenais ao lado de escolas, ao lado de hospitais. Israel, ciente disso, ainda avisa, manda textos, liga, manda bomba de efeito para tremer e a população saber que vai ter um ataque. Mas o Hamas não permite a saída do próprio povo palestino. Então, Paula, para uma primeira análise geral aqui, nós não podemos tratar esse conflito como uma guerra normal. Não há nem mesmo uma Rússia e um exército bastante tosco e que abusa muito dos direitos humanos e comete crimes de guerra, como é o caso do exército russo na Ucrânia. Isso é algo muito pior. Isso não é uma guerra entre grupos militares, nada disso. Isso são terroristas bárbaros, selvagens, querendo matar o máximo possível judeus, são neonazistas e, curiosamente, né, ou não, apoiados pela esquerda. De certa forma, tem muito neonazista saindo do bueiro nesse momento para relativizar o que está acontecendo, para passar pano no que o Hamas está fazendo e começar a cobrar, então, equivalência moral e cessar fogo e conter a reação legítima de Israel. É como se Israel tivesse que entregar na bandeja a cabeça dos seus bebês. Isso não vai acontecer. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Como nós noticiamos, então, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel, Lior Hayat, atribuiu ao Irã a responsabilidade pelo financiamento dos terroristas do Hamas. Quero te perguntar como é que está a repercussão disso, né, em relação à responsabilidade do Irã no financiamento do grupo terrorista aí nos Estados Unidos também. Ana, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Consta. Silvio, mestre Augusto Nunes, muito boa noite. A nossa audiência é maravilhosa.
Mais um silêncio perturbador aqui por parte do governo americano em relação ao Irã, né? Porque nós temos visto discursos contundentes condenando a atuação terrorista, com todos os nomes, do Hamas, mas a palavra, né, do Irã ou iranianos, essa palavra sumiu do discurso do presidente democrata Joe Biden. E sabemos muito bem, e isso é discutido aqui pelos especialistas, até recomendo à nossa audiência dar uma pesquisada no acordo assinado com o Irã pelo então presidente Barack Obama. O acordo você coloca ali JCPOA, que significa Joint Comprehensive Plan of Action. Foi o acordo assinado entre Barack Obama e Irã, um acordo que foi completamente desmantelado por Donald Trump assim que Donald Trump pisou na Casa Branca, exatamente porque Donald Trump disse: o Irã financia inimigos do Ocidente e financia inimigos de Israel. E assim que Donald Trump saiu da Casa Branca, Joe Biden sentou novamente com o Irã, com os iranianos, para discutir novos acordos. Lembrando que há pouco mais de 3 semanas, o atual governo de Joe Biden, ele descongelou $6 bilhões aos iranianos, e ninguém sabe agora como esse dinheiro ele pode ter sido usado. Para finalizar rapidamente, Paula, esse meu primeiro comentário, lembrando que em 2020, janeiro de 2020, a administração de Donald Trump, eles conseguiram aniquilar, matar o Soleimani, um dos cabeças, né, da guarda revolucionária iraniana. Os iranianos, eles ameaçaram uma possível reação e a verdade é que Donald Trump, seus militares, né, completamente ligados e protetores da liberdade no Ocidente e no mundo, eles disseram: bom, se vocês planejarem alguma reação, nós vamos bombardear todos os seus portos. Lembrando que o Irã está no meio de um deserto, então toda a sua alimentação também, tudo é feito através dos seus portos. E aí a paz foi mantida com aquele feio, malcriado do Twitter. A fraqueza gera opressão, Paula, e é isso que nós temos visto. Aqui também há uma preocupação grande que o ano que vem nós temos eleições presidenciais, 2024, e que haja uma escalada de violência exatamente por medo até que o malvadão do Twitter, da Casa Branca, ele volte como presidente da nação mais poderosa do mundo o ano que vem. Isso, nessa equação toda, nós estamos falando de China invadindo Taiwan, uma escalonada grande, né, nos conflitos no Oriente Médio e também aqui, dentro dos Estados Unidos. Silvio Navarro, muito boa noite. A Ana falou então do silêncio do governo americano em relação ao Irã, participação do Irã aos ataques a Israel. E nós aqui do programa Oeste Sem Filtro resgatamos um vídeo de Lula, recente, na cúpula dos BRICS, em que ele menciona a relação do Brasil com o Irã. Vamos acompanhar. Ou seja, o Irã é um país extremamente importante. É tão importante que o Brasil vai completar 120 anos de relação com o Irã. É tão importante que quando eu e o Celso Amorim, mais o presidente da Turquia, fomos lá discutir o acordo da redução, sabe, da conversão do urânio, do enriquecimento do urânio, nós conseguimos fazer um acordo que não foi aceito pelos Estados Unidos e pela União Europeia e que depois fizeram um acordo pior do que nós fizemos e ainda aumentaram as sanções no Irã. Só para registrar que esse vídeo ocorreu, essa fala, essa declaração de Lula ocorreu em 24 de agosto deste ano, 2023, na cúpula dos BRICS, em Joanesburgo, África do Sul. Boa noite, Silvio. Impressionante como não há uma única fala desastrosa nessa seara que não aparece o nome de Celso Amorim, assessor especial do governo Lula e ex-chanceler. É o chanceler informal. Boa noite, Paula, querida Ana, meu amigo Rodrigo Constantino, meu irmão Augusto Nunes. Boa noite para você que está com a gente nesse feriado. Olha só, importante a gente lembrar também que em fevereiro
houve uma praticamente silenciosa, talvez só a revista Oeste Sem Filtro, noticiou como deveria. Houve uma situação muito complicada na nossa costa, no Rio de Janeiro, quando uma fragata e um porta-helicópteros iranianos puderam atracar, a Marinha consentiu e, na época, o governo americano alertou e pressionou para que isso não acontecesse. Eu me lembro de uma declaração da embaixadora americana, eu acho que o nome dela é Elizabeth Begley, alguma coisa assim, dizendo que esses navios, no passado, já eles foram utilizados no passado para facilitar terrorismo e comércio ilegal. E mesmo assim, o que o governo Lula, amigo do Irã, qual foi a atitude? Podem atracar, podem chegar, nós somos parceiros. É mais um gesto. E agora, diante de uma barbárie que nós estamos assistindo e passamos aqui a semana comentando num misto de dor, de indignação, de angústia com todas as cenas que não param de chegar por causa das redes sociais, o governo brasileiro está constrangido, mas não repudia nem o Irã, nem o Hamas, com todas as letras, com a devida veemência, como se pudesse existir equidade num caso como esse. É impossível existir imparcialidade quando se fala de Israel, vítima de terrorismo e barbárie, e um grupo de criminosos, um grupo terrorista chamado Hamas. Porque sempre começo fazendo esse comentário e colocando as coisas neste piso. Porque não se trata da causa palestina. E nós vamos fazer isso o tempo todo para que nenhum recorte maldoso nos coloque numa situação diferente daquela que nós estamos mostrando e que é uma situação, uma forma também diferente de fazer jornalismo, como nós estamos acompanhando na imprensa tradicional. Sem a paixão, sem usar como cortina a causa palestina. Não é disso que se trata. Se trata de bárbaros e nós vamos continuar repisando isso. Em relação ao Irã, para finalizar, o Irã financia o Hamas. Sim, financia, não é o único financiador, o Catar também financia, e aí nós estamos falando de petróleo, aí nós estamos falando de minério, mas o Irã financia todo tipo de organização fundamentalista, extremista, que se coloque na linha de frente da jihad, ou seja, da guerra santa, da tentativa de extermínio de um povo, e esse povo é o povo judeu, a quem nós aqui abrimos o programa com a devida solidariedade. Augusto Nunes, muito boa noite. Hoje, então, a guerra completa 6 dias, de confronto, de massacre no grupo terrorista Hamas em relação a Israel, com um saldo aí de quase 3 mil mortos, Uma tristeza que temos acompanhado, feito uma cobertura especial desde o início dessa semana aqui em Oeste Sem Filtro, Augusto? Boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe, minha grande parceira Ana, Consta, meu amigo, Silvio, meu irmão, boa noite a você que nos acompanha. Eu não consigo compreender, eu sei da ignorância profunda dos petistas, do Lula, eu sei que os esquerdistas brasileiros não escolhem jamais o lado certo, qualquer conflito internacional eles erram. É a política externa da canalice, que foi aperfeiçoada pelo Celso Amorim. Agora, veja bem, por que o Lula e a Janja não vão viver, imagine eles vivendo 6 meses inteira, para ver como é que é a vida no Irã. As mulheres do PT não conseguem se solidarizar com mulheres que não têm direito nenhum no Irã. Ali a adúltera é apedrejada, o homossexualismo ali, o jeito sabe, condenado à morte. As mulheres não têm direito nenhum, então eles não abrem a boca. Então eu queria ver com a Janja, por exemplo, uma viagem solitária, tente se submeter ao que foi imposto a uma repórter da revista Veja, quando foi cobrir a situação do Irã. Então, ela tinha que viajar pelo país acompanhada por um homem, qualquer que fosse. Ela teve de pegar um desconhecido, que aqui, o senhor se declara responsável por mim. Quer dizer, um homem desconhecido merece mais confiança que uma mulher com todos os documentos e passaporte
e as demais evidências aí de que é uma jornalista trabalhando. Nós estamos vendo, quando surgem manifestações de mulheres iranianas, a represália é imediata e não se sabe o número de mulheres presas pela condição feminina, só. O resto é conversa. Então, isso é um governo exemplar para a esquerda brasileira. E o Lula, ali, se ele vivesse lá, a mesma coisa, pelo menos ele ia ter que provar lá que realmente parou de beber no dia do jogo com a Holanda, há 30 anos, não é? Porque ele não ia poder nem tomar a cervejinha que tomam os caras depois de assaltar assaltar alguém portando um celular e tal. O brasileiro e o iraniano não tem nada a ver. E, no entanto, quando o Lula é convidado a opinar sobre eleições evidentemente fraudadas no Irã, diante das manifestações populares aí dos perdedores, entre aspas, ele diz, isso aí é choro de perdedor. Ele não entende nada do Irã. Se você falar Pérsia, né, para se referir ao Irã, se usar o nome antigo, ele vai achar que é algum nome de mulher aí estranho. Ele não sabe nada, mas ele torce pelo pior.